Vamos ler o texto então para a nossa meditação, Gênesis capítulo 16, e vamos meditar no tema: não se deixe levar pelos desvios. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, a mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. E ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que me faz sobre mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que a concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu da sua presença. E tendo achado o anjo do Senhor junto à fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e desse à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. E ele será entre os homens, como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Ber-Lai-Roi, que está entre Cádiz e Berete. Irmãos, há um ditado que diz que quem procura atalho, procura trabalho. Lembro quando adolescente, quando descia para a lavoura, junto com os meus pais, nós morávamos em cima da Serra da Esperança e descíamos serra abaixo para cultivar a lavoura. E existia no meio do caminho um desvio que era bastante atraente para cortar o caminho, para chegar mais cedo ao trabalho. Só que nesse desvio, poucas pessoas passavam por ele. Então a gente tinha que enfrentar um caminho sujo, um caminho bastante perigoso, de cobra, e além do mais, muito perigoso de descer ribanceira abaixo na serra. O resultado, se a gente fosse por aquele caminho, chegava bem depois de chegar pelo caminho mais longo. Por isso eu concordo com Vice Avner, que sempre dizia que o desvio é pior do que a estrada principal. O desvio sempre é pior do que a estrada principal. No texto que nós lemos, Abrão e Sara foram surpreendidos pelo desvio que fizeram, amargando não somente as suas vidas, mas instalaram um conflito mundial
e permanente. Todas as vezes que você ouve na televisão o noticiário do conflito entre árabes e israelitas, você pode associar ao desvio que Abraão e Sara tomaram na vida quando Deus prometeu algo para eles. E essa não é apenas uma história antiga, com consequências contemporâneas, mas é um exemplo de como nós devemos lidar com a fé, de como nós devemos saber esperar no Senhor, deixar que as coisas aconteçam do modo do Senhor, no tempo do Senhor. E conforme o texto lido, o nosso tema é: não se deixe levar pelos desvios. Porque os desvios, em primeiro lugar, nos leva a buscar soluções por meios mais rápidos. Antecipar soluções sempre é o caminho mais curto, mas não é o caminho mais seguro. Entre os caminhos de solução de problema, o mais curto sempre é o mais atraente. Mas qual era o problema de Abraão e de Sara? Ela não podia dar filhos a Abraão. E estava ali a serva egípcia Agar. E esta era o caminho mais curto para resolver o problema. Já que Deus tinha prometido a Abraão um filho para ser herdeiro de todas as suas possessões. Mas então eles estavam agora diante da promessa e eles estavam diante de uma decisão. Eles estavam diante da promessa de Deus e eles estavam diante de uma decisão a ser tomada. E Abraão e Sara estavam envelhecendo, o tempo estava se esgotando, parecia que Deus havia esquecido deles. E queridos, sempre que nós tomamos decisões puramente humanas, nós deixamos de confiar em Deus, desistimos de esperar as promessas de Deus e começamos a fugir da direção de Deus, tomando direções de caminhos obscuros, de desvios na nossa vida, e acabamos sendo confundidos por esses caminhos. Foi o que aconteceu na vida de Abraão e de Sara. Foram surpreendidos pelos atalhos, porque não souberam esperar no Senhor. Quando eu me coloquei à disposição de Deus, orando e desafiando Deus, dizendo: Deus, se não existe um osso para a perna do André, eu estou disposto a colocar o meu osso, a minha perna, se for da tua vontade, para o Senhor, então enxertar na perna do André. Mas agora, vendo essa lição aqui, eu fiquei pensando: será que eu não pequei diante de Deus? Será que eu não quis adiantar o tempo, achando um desvio, colocando-se num desvio mais curto para chegar a resolver o problema? Porque Deus tem o tempo certo. Porque Deus quer que a gente aprenda a esperar no tempo dele, na hora dele, no plano dele, na forma dele agir, e não na nossa forma de agir. Aqui Abraão e Sara não tiveram paciência de esperar em Deus, para que Deus realmente realizasse a promessa dele na vida do casal. E eles então procuraram um desvio, procuraram um caminho mais curto, procuraram antecipar os problemas para que resolvesse os problemas mais rápido. Nós estamos vivendo a época, queridos irmãos, que esperar é um problema. Nós como humanos queremos resolver as coisas tudo ontem. Antecipar o problema antecipar as soluções do problema sempre é o caminho mais curto.
E tem gente que não tem paciência e até nem o problema chegou ainda, ela já antecipa o problema para antecipar a solução, para chegar mais rápido no caminho final. Mas aqui está uma história de um casal que não soube esperar em Deus. Já tinham vivido 11 anos de experiência com Deus. Deus tinha tirado eles da terra, da sua parentela, e Abraão tinha 75 anos. Aqui ele está com 86 anos. 11 anos de experiência com Deus. Mas eles ainda não tinham aprendido a esperar. E ainda procuraram antecipar as soluções dos seus problemas. Mas Deus então faz com que eles aprendam a lição, porque Deus cumpre o que promete àqueles que esperam pela fé. E a espera é uma provação de Deus para que a sua glória seja manifestada no meio do seu povo, e não a glória do homem seja manifestada, mas a glória de Deus seja realizada. Por isso, desvios sempre nos levam a buscar soluções por meios mais rápidos para nós anteciparmos as soluções dos nossos problemas. A segunda lição é que o texto nos mostra que os desvios nos levam a traçar planos segundo a sabedoria do homem, segundo a sabedoria humana. A frase no texto aí diz que Sara disse assim: o Senhor tem me impedido de dar luz a filho. Isso mostra que Sara estava mais num tom de reclamação diante de Deus. Sara estava reclamando diante de Deus. E agora, Senhor, o Senhor não me dá filhos. Então como é que eu vou fazer? E a sua promessa como é que fica? E provavelmente Sara ouviu o sussurro de Satanás dizendo assim, para que ela culpasse a Deus, dizendo assim: Ele está retendo o que você tem de direito. Deus está retendo. Se Ele amasse você, Ele já tinha te dado esse filho. Então você culpa esse Deus, porque esse Deus não te ama. Porque se Ele tivesse te amado, Ele teria já te dado isso que te é de direito. Satanás aproveita a oportunidade. Quando nós estamos desiludidos com Deus, quando nós estamos assim desanimados de tanto esperar, Satanás então procura colocar a dúvida no nosso coração. E a expressão, quando ela diz: me edificarei com filhos por meio dessa escrava, por meio dela, por meio de Agar, aqui mostra, revela para nós que Sara não está preocupado em satisfazer a vontade de Deus. Sara está preocupado em resolver o seu problema. Sara está preocupado com os seus objetivos. Sara não está preocupada em fazer a vontade de Deus. Ela está colocando-se da forma que ela vai se edificar com filhos por meio desse desvio levantado por ela e pelo seu marido. O texto mostra que Sara, sua mulher, tomou a escrava e deu-a por mulher a Abraão. Mas Deus nunca reconheceu Sara como esposa de Abraão. Aliás, Agar como esposa de Abraão. Deus nunca reconheceu Agar como esposa de Abraão. Sempre no texto está dizendo que ela é escrava de Sara. Você pode, com base na história do Antigo Testamento, você pode dizer: mas Sara não infringiu a lei, porque a lei naquela época permitia a poligamia.
A lei naquela época permitia que o homem tivesse mais do que uma mulher. Então ela estava dentro da lei, Abraão estava dentro da lei, o casal estava dentro da lei, era permitido pela lei o homem ter mais que uma mulher. E afinal de contas, se Sara era estéril, se Sara já estava chegando ao momento de já não poder mais ter filho por causa da sua idade, então era perfeitamente correto, perfeitamente certo ela dar a sua escrava como esposa do seu esposo. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui nessa noite. Nem tudo que a lei permite e nem tudo que parece certo é da vontade de Deus. Nem tudo. A Bíblia diz que tudo que não provém de fé, tudo que provém de um jeitinho humano para caminhar por um desvio e desviar o caminho correto é pecado. Tudo que não vem de fé é pecado. E o casal estava pecando diante de Deus. É por isso que o romancista escocês George MacDonald estava certo quando ele diz: em tudo o que se faz sem Deus, o homem fracassa. Até o sucesso é um fracasso desgraçadamente. Em tudo o que o homem faz sem Deus, o homem fracassa desgraçadamente. Até o sucesso que ele alcança de forma desgraçadamente. Portanto, queridos, este casal, infelizmente, por tomar um caminho que não era o caminho principal, por tomar um desvio, alcançaram um sucesso desgraçadamente. Porque até hoje, isso tem um efeito negativo no mundo. Até hoje, esse conflito se instala no nosso meio. Por isso devemos lembrar que os desvios sempre nos levam a problemas, quando nós queremos achar solução mais rápida do que o tempo de Deus. Terceira lição é enfrentar conflitos. Se por um lado pelos desvios, nós achamos os meios mais rápidos, por um lado, pelos desvios, nós bolamos planos humanos, por outro lado, os desvios nos levam a conflitos que são desesperadores. Sempre que nós deparamos com conflitos, nós temos problemas. Sempre problemas nos levam a conflitos. Mas eu queria dizer aqui nessa noite que um conflito maior e mais doloroso é o conflito familiar. O conflito familiar é o conflito mais doloroso e mais difícil de se resolver. Pensa comigo, se Agar tivesse ficado quieta, se Agar continuasse com o coração de servo e não colocasse arrogância na presença da sua senhora, ela teria evitado muitos e muitos conflitos que poderiam não ocorrer. Mas o texto diz que Agar tornou-se orgulhosa e irritou a sua senhora. Primeiro conflito instalado. Mas Abrão e Sara, quando foram chamados, viviam na dependência espiritual de Deus. Mas com o passar do tempo, começaram a depender da carne. E isso levou-os a resultados terríveis. E um dos resultados foi a guerra entre Abrão, Sara e Agar. Se instalou uma guerra entre marido, mulher e servo. Ismael não havia dado trabalho, diz o texto, até lá no capítulo 21 fala disso, que Ismael não tinha dado trabalho para Abrão, e nem para Agar, e nem para Sara, até quando Isaac nasceu. E quando Isaac nasceu, então o rapaz começou a caçoar do filho, do seu irmão.
E isso causou agora um conflito das mães. Agar e Sara começaram a ter conflitos muito sérios por causa do comportamento de Ismael, que poderia ser evitado. A primeira coisa que essa família devia de fazer era ter construído um altar a Deus. Adorar a Deus, suplicar a Deus a resposta para os seus problemas. Eu digo para você, querido irmão, querida irmã, que ninguém consegue consertar relacionamentos com outras pessoas se não colocar em primeiro lugar a vida em ordem com Deus. Enquanto nós não colocarmos nossa vida em ordem com Deus, nós vamos sempre estar envolvidos em conflitos com outras pessoas. E nós podemos evitar os conflitos familiares e outros conflitos, seja quais eles forem, quando nós aprendemos, primeiramente, a colocar em ordem a nossa vida com Deus. Senão, nós vamos sempre estar envolvidos com conflitos difíceis de resolver. Ao invés deles se dobrarem diante de Deus, cada um estava tentando, procurando resolver o seu problema por conta própria. Sara jogou a culpa em Abraão. Sara maltratou a sua serva. E Sara mesmo esqueceu de que foi ela mesma que bolou o plano. Ela bola o plano e depois culpa o seu marido pelo plano que ela bolou. E ela, ao invés de se humilhar e colocar-se diante de Deus, então ela também agora joga a culpa no seu esposo e a maltrata a sua serva. E Agar? Agar começou a fugir, diz o texto. Fugiu da sua senhora para o deserto. Eu quero dizer para você nessa noite que nunca você resolve o problema também fugindo dele. Tem gente que acha que fugindo do problema resolve o problema. Tem gente que diz assim, estou de mal com meu vizinho, vou mudar 1000 quilômetros de distância dele, daí eu não vou lembrar mais dele. Mas ele vai levar o problema junto. E de 1000 quilômetros de distância ele vai ficar sempre magoado com o vizinho. Nós não podemos fugir dos nossos problemas, nós devemos encará-los. E para encarar os nossos problemas, nós devemos consertar primeiro a nossa vida com Deus. Nós devemos primeiramente honrar a Deus, primeiramente buscar sabedoria de Deus, primeiramente buscar a orientação de Deus, e aí então nós podemos acertar os nossos problemas com as outras pessoas. Podemos diluir ou apagar os conflitos que são instalados com as pessoas que estão à nossa volta. Nunca ninguém resolve problema nenhum se fugir deles. Tem que encará-los. Se você quiser ficar livre do teu problema, você tem que encarar ele de frente. Abraão e Sara e Agar, a família aqui tiveram que aprender essa lição. A quarta lição que nos salta aos olhos nesse texto é que os desvios também nos levam a se deparar com o único caminho. Quando eu estava lá naquele desvio, quando eu ficava fascinado para passar por aquele desvio, para chegar mais rápido na lavoura, quando eu ficava no meio do desvio, me dava um arrependimento, mas daí para voltar, para começar tudo de novo, era um trabalho dobrado, então tinha que ir até o final. E lá no final, você chegava na estrada principal e dizia, puxa vida, por que eu não caminhei pelo que era mais fácil? Embora demorasse, mas por que eu não fui pelo caminho óbvio, pelo caminho certo, pelo caminho correto? Agar, depois de tudo isso, teve que aprender a lição. Ela aprendeu que melhor é se submeter à sua senhora do que se tornar orgulhosa contra ela.
Melhor é submeter a sua senhora do que fugir do problema, tentando fugir do problema da sua senhora. Porque lá no meio do deserto, o anjo do Senhor, e aqui a palavra anjo está escrito maiúsculo, e quando está escrito maiúsculo é Deus. E os teólogos dizem que aqui no caso é Jesus falando com ela, mesmo que está no Antigo Testamento, mas é Jesus, o Filho de Deus, que está falando com Agar, dizendo: Agar, o que está acontecendo com você, Agar? E ela diz: estou fugindo da minha senhora, porque ela me humilhou, fez isso, fez aquilo. E certamente o anjo, o texto aqui não diz, mas certamente o anjo diz: mas você também fez algo errado. Você também se orgulhou na presença dela, você também irritou a sua senhora. E qual foi o conselho do anjo? Volta, pede perdão e fica sendo serva de Sara. Veja que o anjo está dizendo para Agar que ela não é esposa de Abraão, ela é serva de Sara. Volta! Você vai ter essa criança vai ser abençoada, porque existe uma aliança entre mim e Abraão. E essa criança vai ser forte, ela vai ser como um jumento selvagem, ela vai estar contra as pessoas, contra as nações, e as nações serão contra ela, mas ele será forte e será abençoado pelas minhas mãos. Mas você volte, aprenda a se submeter. O caminho do desvio fez Agar aprender que o único caminho é o caminho que não traz conflito algum, é o caminho da submissão. Então, lhe chamou de serva de Sara e não reconheceu como esposa de Abraão. O Deus vivo e verdadeiro é o que nos ouve e nos vê quando nós estamos passando por tribulação. Porque Agar estava no deserto, e ali Deus ouve, e ali Deus vê, e ali Deus fala com esta mulher, e ela então chamou aquele lugar: tu és o Deus que vê. Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Quando nós estamos também passando por dificuldade, quando nós estamos passando por luta, quando nós estamos diante de uma promessa e nós já estamos a ponto de querer tomar um atalho, um desvio para chegar mais rápido à solução do nosso problema, Deus também nos ouve, Deus também nos vê quando estamos passando por tribulação, porque o Deus vivo e verdadeiro sempre está atento às nossas atitudes e às nossas ações. Agar voltou para a sua senhora. O texto não diz, mas certamente Sara pediu perdão pelo que fez, porque Sara aprendeu também a confiar. Sara ouviu um relato da sua serva. Quem sabe até passou pela cabeça de Sara: como Deus vai se importar com uma escrava, com um filho de uma escrava? Mas Deus está mostrando tanto para Sara como para Agar: este filho é filho da aliança de Deus. Embora não seja ele o herdeiro, mas ele é filho da aliança, e sim, Deus também vai se importar, porque este filho é filho de Abraão. E Sara, diz o texto, que aceitou a sua serva de volta. Isso significa que ela a perdoou. Embora de tudo o que aconteceu, ela acreditou no relato de Agar. E ela aceitou a sua serva de volta. E Abraão, depois de sucessivos erros, como deixar-se convencer por Sara e casar-se com Agar?
se omitiu em ajudar a escrava nos piores momentos da vida da escrava. Abraão abdicou, Abraão lavou as mãos. Mas mesmo diante de todos esses erros, Deus não repreendeu Abraão, não repreendeu Sara, não repreendeu Agar, mas Deus fez o milagre. Deus cumpriu a promessa. No devido tempo, já avançado em idade, já não podendo mais dar filhos, nem Sara e nem Abraão, os dois já não podiam mais ter filhos, já estavam ultrapassados em idade, e Deus, por um ato miraculoso, faz com que Abraão e Sara tenham o filho da promessa. Queridos, sempre é assim. Quando você diz que está demorando demais, tem que arrumar uma solução para esse problema, porque eu acho que Deus já esqueceu. Porque Deus não está agindo, e o que será de nós se as coisas não acontecer? O que vai acontecer? Porque o tempo já passou muito, já está muito tempo, e isso não se resolve. Mas quando Deus fica esperando esgotar toda a nossa força, esgotar toda a nossa paciência, esgotar tudo aquilo que a gente pensa que a gente pode fazer, aí Deus entra em cena. E aí Deus começa a agir. E aí Deus faz. A grande obra, o grande milagre acontece. Outra criança veio. E ele representaria a família da aliança com Deus. E Abraão aqui teve que curvar-se aos atos de Deus. Abraão teve que olhar o caminho, que é o caminho de Deus. Abraão teve que pedir perdão a Deus por ele ter caminhado pelos desvios, porque os desvios custaram a ele um conflito tremendo de família. A Abraão custou realmente um preço muito alto, não ter esperado diante de Deus. Que esse texto sirva de exemplo para nós, que possamos nós também, olhando para esse texto, diante de desafios da nossa vida, diante de problemas. Eu não sei qual é o problema que você tem. Se já faz tempo que você está na espera. Aqui a Ivonete e o Celso, eu sei que já faz tempo, estão assim, naquela expectativa, mas estão aguardando o tempo de Deus, e Deus agora sinaliza. Eu não sei você. Quanto tempo tem esperado em Deus, na promessa dele? Mas eu quero dizer para você, não tome desvios. Não ande pelo caminho mais curto, que vai trazer trabalho para você e complicação. Ouça a voz de Deus. Creia no poder dele. Creia nas suas promessas. Ande segundo o curso da história de Deus. Deixa ele agir. Deixa ele fazer. Não saia desse caminho. Não procure atalhos. Não procure desvios, porque eles podem custar um preço muito alto na sua vida. Por isso, olhe para esse texto. Olha para esse exemplo. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele tudo fará na tua vida. Concluindo a mensagem, conforme eu falei lá atrás, tudo que não provém de fé é pecado. Se você estiver passando por um problema, passe sobre esses 4 testes do sermão que nós pregamos nessa noite. Passe pelo crivo do teste da palavra de Deus, que está aqui registrado no exemplo de Abraão e Sara. Porque certamente muitas pessoas podem animá-lo a tomar iniciativa, baseado na lei,
dizendo que a lei está ao lado de você, dizendo que aquilo que você está tomando de decisão é correto, é certo. Mas eu quero lembrá-lo, nem tudo que a lei dá respaldo e que parece certo é da vontade de Deus. Não vai em frente se Deus não der um sinal de bênção nessa decisão que você vai tomar. Não vai em frente. Quando eu era casado novo, quando estava no início do meu casamento, eu levei algumas decepções na minha vida. Porque eu via um negócio para fazer, por exemplo, de um carro, alguma coisa assim, eu se interessava por aquilo, eu ia lá e fazia sozinho, sem consultar a Vânia e sem consultar a Deus, sem consultar a família e sem consultar a Deus. O resultado era o desvio. Sempre no final do negócio dava problemas muito sérios. O negócio dava errado. Perdia dinheiro, perdia tempo, perdia às vezes até amizade, por causa de um negócio feito segundo o meu plano, segundo a minha vontade. Com o tempo fui aprendendo que todo negócio, todo problema para ser resolvido, você tem que chamar a família, você tem que sentar numa mesa, você tem que orar a Deus para que Deus dê sinal que aquilo que você vai fazer é bênção. E que ouça a voz de todos de dentro de casa para você firmar um negócio, para você fazer alguma coisa, para resolver algum problema. Porque quando nós procuramos fazer os desvios, colocando a nossa própria vontade, não vai em frente, porque isso não vai ser bênção, vai ser problema para a sua vida, como foi para Abraão, como foi para Sara. A fé de Abraão foi imputada para a justiça, diz o verso 6 do capítulo 15. Mas aqui nesse texto, eles abdicaram da fé. Eles pecaram contra o Senhor. E o resultado, o que foi? O resultado foi incredulidade. O resultado foi indiferença. O resultado foi impaciência. E o resultado foi orgulho. Querido, Satanás quer sempre convencer-nos de que os desvios são os caminhos corretos e permanentes da nossa vida. Satanás sempre está procurando, por meio do mundo, por meio das tentações, nos mostrar que os desvios são caminhos corretos e que nós devemos segui-los. Mas quando você olha para esse texto, para o relato da experiência de Abraão e Sara, você percebe que é uma grande mentira de Satanás. Que não vale a pena você sair do caminho correto e tomar desvios, porque os desvios sempre vão trazer problemas sérios para a nossa vida. Portanto, fique firme no caminho, na vontade do Senhor. Espere pelo tempo do Senhor. Tenha paciência, porque se Ele prometeu aos que têm fé, e aos que esperam pela fé, Deus vai dar o resultado final. Deus vai dar o veredito. Deus vai concluir essa promessa na tua vida. O casal depois pediu perdão a Deus. E eles foram perdoados. Assim também nós, quando vemos que estamos sendo atraídos por caminhos, por desvios na nossa vida, que nós possamos olhar nessa mensagem, tirar lições para nós e dizermos: Pai, nos perdoa, porque nós queremos caminhar pelo teu caminho. Nos livra dos desvios e nos dê segurança a andarmos firmemente pelos teus caminhos. Que Deus abençoe as nossas vidas, que possamos aprender muito com essa lição na nossa vida, durante todos os dias da nossa caminhada de vida cristã aqui na terra. Vamos ficar em pé e vamos
orar.